Por que que eu tô otimista pro Palmeiras em 2026? Eu já vou falar disso já já, só deixa eu me apresentar. Eu sou Evandro Sinotti, autor desses livros aqui, Não Ser Comum, Guia para Desmascarar as Falácias Esquerdistas, e Não Ser Clubista. Nesse aqui eu explico porque o Flamengo não tem Mundial, porque 87 é do esporte. E nesse aqui eu, obviamente, explico porque determinadas narrativas dos esquerdistas estão bastante longe dos fatos. Claro que tem muita coisa que é opinião minha, mas tem muita coisa que é fato também. Galera, isso posto, vamos aí falar aí. Por que que eu acho que o Palmeiras para 2026, o palmeirense tem muito motivo para estar otimista? Porque aconteceu umas coisas que não estavam muito no radar, acabaram acontecendo, principalmente agora no segundo semestre. Lembra quando eu falava para vocês que o Palmeiras, nenhum titular do Palmeiras seria titular do Flamengo? Talvez o Vitor Roque disputasse posição. Eu falava isso até 2 meses atrás, mais ou menos. Lembra que eu falava isso daí, com o Estevão indo embora, com o Paulinho machucado? O Palmeiras não tinha nenhum jogador que seria titular no Flamengo, nenhum. O Vitor Roque disputaria a posição. Mas de 2 meses para cá, algumas coisas aconteceram. E que coisas são essas? Primeira coisa, nós compramos um goleiro decente e pegador de pênalti. Obviamente, nós temos um Pardal como técnico que continua mantendo o Jacaré Everton no gol. Não é que o Jacaré Everton tá péssimo, mas você contratou um goleiro de 2,4 m que pega pênalti, não tem cabimento se deixar no gol, por exemplo, numa cobrança de pênalti, o Everton em vez do Carlos Miguel. Isso posto, pensando em 2026, esquecendo o Abel não vai colocar o Carlos Miguel no gol e provavelmente não vai nem colocar o ano que vem. Nosso técnico é horroroso. Mas isso posto, o Carlos Miguel está lá. Contratamos um ótimo goleiro, um goleiro pegador de pênalti com 2,4 m, goleiro de personalidade. Contratamos o Kelvin. O Kelvin é muito mais lateral que o Giai. O Kelvin, eu não diria que hoje ele seria titular no Flamengo, porque o Varela tá na melhor fase dele no Flamengo, acho que na carreira dele. O Varela tá arrebentando no Flamengo. Parece que virou outro jogador nos tempos pra cá, mas o Varela já tem 32 anos. Mas o Kelvin é um lateral que, assim, nas fases até uns 6 meses atrás, o Kelvin disputaria a posição com o Varela. Ele não é pior que o Varela, muito pior que o Varela. Mas hoje eu reconheço. Mas assim, nós temos um jogador ali que poderia, que se entrar numa boa fase, ele disputaria a posição com o Varela. Os zagueiros não. Os zagueiros a gente precisa contratar um zagueiro e eu quero fazer um vídeo falando de quais são as prioridades do Palmeiras. E zagueiro é a maior prioridade, eu diria. Nós não temos nenhum grande zagueiro. Nossa bola aérea defensiva é um terror. É um terror. Ofensiva, a gente não, o Gustavo Gomes faz uns golzinhos ali e tal, mas a bola aérea defensiva em cobrança de escanteio dá medo. Dá medo e faz muito tempo. Nossos zagueiros são fracos na bola aérea defensiva. O Jefté, lateral esquerdo, que muita gente torceu o nariz, eu não critiquei porque eu vi alguns lances dele. Eu falei, cara, esse cara tem algumas coisas positivas, ele sabe conduzir a bola, ele dá bons cruzamentos, eu já vi vídeos dele, ele dá bons cruzamentos, ontem não foi o caso ainda. Então é um lateral promissor. E outro, ele é muito lúcido com a bola no pé. Ele é muito melhor que o Piquerez. Já posso dizer aqui, ele é muito melhor que o Piquerez, muito mais lúcido. Como eu disse no vídeo pós-jogo de ontem, tem hora que ele pega a bola no pé no ataque, ele fica esperando a definição da jogada. Tipo, aí ninguém define a jogada, tipo, não aparece uma opção de passe, ele vira para trás. Mas ele espera até sacar, não tem uma opção de passe, ninguém se deslocou. É um jogador muito lúcido para tabelar, para interagir. Tipo assim, quando esse cara entrosar com o pessoal que joga ali perto dele, ou seja, Felipe Anderson, Vitor Roque cai por ali, mais um meia, mais um Evangelista que costuma cair por aquele lado também, cara, vai dar muito bom ali. Ele é muito melhor que o Piquerez, ele não é pouco melhor que o Piquerez, não, ele é muito melhor. Só temos um problema, nosso treinador, o Piquerez é um dos queridinhos dele, vai ser difícil sair do time. Mas assim, pensando no que vem, então já dei 3 bons motivos até agora, Carlos Miguel, Kelvin e Jefté. Quarto bom motivo, obviamente, o Andréas Pereira. Andréas Pereira, hoje a gente tem um Andréas Pereira disputaria a posição no Flamengo. O Jefté hoje disputaria a posição no Flamengo. O Jefté tá no nível do Ayrton Lucas ali, não tá no nível dos caras. Ele é bom jogador, é muito bom jogador mesmo. O Andréas Pereira disputaria a posição no Flamengo ali, no meio, como segundo volante ou como terceiro homem de meio de campo, disputaria a posição no Flamengo. Mais um quarto motivo que chegou, disputando posição no Flamengo. A gente vai ter pro ano que vem, como eu disse, para esse ano não serve, já tava aqui, mas pro ano que vem a gente vai ter a volta do Paulinho. E o Paulinho disputaria a posição no Flamengo. Já são 5. O Vitor Roque, que eu falei que disputaria já a posição no Flamengo, continuo mantendo. Obviamente, o Vitor Roque disputaria a posição com o Pedro. Muitos vão preferir o Pedro. Eu prefiro ter o Vitor Roque, vou ser sincero. Eu acho o Pedro mais jogador, mas o Vitor Roque é mais voluntarioso, se movimenta mais. Eu acho que o Vitor Roque agrega mais pro time do que o Pedro. O Pedro é centroavantão mais parado, mais artilheiro que o Vitor Roque. Mas assim, um disputaria a posição com o outro. É discutível. Qual dos dois merece ser convocado hoje? É discutível. Já são 6.
Flaco Lopes, claro que eu não acho que o Flaco Lopes vai continuar jogando tudo isso que ele está jogando, mas ele evoluiu. Ele evoluiu a olhos vistos, ele tá confiante, ele tá rápido, ele tá mais forte. Ele se transforma em outro jogador. Eu não sei se ele vai se manter esse nível, mas se ele manter esse nível, ele disputaria a posição no Flamengo também. Ali como meia, ali e tal, ou pelo lado, disputaria a posição com o Luiz Araújo ou com o Plata, não disputaria? O Flaco Lopes? Disputaria. E esses caras são titulares do Flamengo. Então só aí eu já listei 7 jogadores que na minha visão teriam nível para disputar a posição no Flamengo. Uns hoje talvez não ganhariam a posição, acho o Kelvin principalmente, mas os outros ali, o GFT, talvez hoje ainda não ganhasse a posição, mas eu vejo esse moleque muito promissor. Tem só 21 anos, cara. Jogador muito lúcido, eu gostei demais do cara. Então você já tem 7 ótimos motivos. E aí depois você tem alguns caras para completar elenco, você tem o Gustavo Gomes, Evangelista, o Aníbal, que... Então, assim, o que o Palmeiras precisa? Eu vou fazer um vídeo mais só sobre isso, mas o Palmeiras precisa urgentemente contratar um zagueiro decente. Um zagueiro decente que é um zagueiro rápido e bom de cabeça. É um Léo Pereira, um Léo Ortiz. Esse tipo de zagueiro. Um Fabrício Bruno já me deixaria contente. O Fabrício Bruno é rápido e é bom de cabeça. Então, assim, o Palmeiras precisa de um zagueiro desse nível. A gente não tem. Precisa de pelo menos um zagueiro de elite. O Gustavo Gomes é bom zagueiro, com a bola no pé é um desastre. O Fux com a bola no pé é bom, para defender meia boca. O Murilo é meia boca em tudo, o Mikael nem isso. O Benedetti é promissor. Eu no meu time, no ano que vem, o Benedetti já começaria jogando durante o Paulista, seria titular durante o Paulista. Por quê? Porque tem a altura para cortar a bola de cabeça e é ligeiramente rápido. Tanto que dizem que o Barcelona estava querendo o cara, o Barcelona de mais um time, se eu não me engano. Pra vocês verem que os caras viram o potencial. Jogador alto, não é um jogador alto, mas molão, não é molão. Claro que no mano a mano, ele para até virar o corpo, ele vai sofrer um pouco, mas não dá para ser perfeito em tudo. Mas ainda assim, eu acho que o Palmeiras deveria ir atrás de um grande zagueiro e um grande segundo volante. Essas seriam minhas 2 prioridades. E depois, aí por empréstimo, pode ser, porque aí não vai mais ser prioridade. Um ponta rápido. O Palmeiras precisa de um ponta rápido. E às vezes nem para ser titular, porque você pensando em Andréas titular, Paulinho titular, Vitor Roque titular, Flávio titular, se contratar um ponta rápido, você vai ter que mexer no esquema do time. Um desses caras vai ter que sentar no banco. Ou você vai ter que trazer o Andréas para segundo volante, mas aí a marcação já fica meio... deixa um pouco a desejar. Então eu prefiro o Andréas de meia, mais próximo do gol. Eu acho melhor ele ali do que segundo volante. Então o Palmeiras, se contratar um segundo volante fudido, e tem nomes na praça. O Palmeiras é um segundo volante, tipo assim, o Danilo. Se vamos supor que o Danilo lá no Botafogo não começa a se destacar muito, o Palmeiras chega lá a oferecer mais ou menos que o Botafogo pagou, provavelmente eles vendem. Ou um João Gomes, tá lá fora, ou um André. Claro que o André é mais primeiro volante, mas o João Gomes vai ser esse volante bem marcador. Aí você, agora tem um... Aí você continua um Aníbal na primeira volância, não é um volante à altura do Flamengo, mas você não precisa ter os 11 jogadores à altura do Flamengo. Você tem uns 8, 9... O Palmeiras de 96 tinha o Sandro de zagueiro. É um zagueiro que ninguém lembra. O Palmeiras de 93 ganhou a final do Paulista do Corinthians, tinha o Tonhão de zagueiro, tinha o Cláudio, tinha o Daniel, aliás, o Mazinho jogou a final de lateral, o Daniel Frasson jogou de segundo volante. Então o Palmeiras tinha 9 jogadores de elite, 8, porque o goleiro também não era de elite, era o Sérgio. Tinha 8 jogadores de elite, já foi suficiente para você tendo 8 jogadores que seriam titulares do Flamengo, ou que disputariam a posição do Flamengo, já dá para disputar com ele. E por isso que eu tô otimista pro ano que vem. E isso sem contar que pro ano que vem, aí você vai ter uma molecada aí chegando. O Riquelme Felipe eu acho que não vai ser esse jogador. O Riquelme Felipe eu acho que é mais para ganhar dinheiro. A molecada do Sub-20 eu não vejo ninguém. Ainda você tem um Gilberto ali para entrar no segundo tempo, eventualmente um lateral direito reserva, que faz bons cruzamentos. O Palmeiras gosta da bola, de bola parada, de fazer gol de cruzamento, enfim. Então você tem alguns ótimos motivos. Mais pro fim do ano que vem, você vai ter a molecada do Sub-17 chegando lá. Você vai ter um Luiz Pacheco, que é um ótimo volante, eu sei, mais pensando mais no fim do ano. Mas pro ano que vem, cara, tipo assim, se a presidente fosse competente e me ouvisse, ela só contratava 2 jogadores pro ano que vem. 3, vai. Um grande zagueiro, principalmente, isso pra mim é prioridade. Um ótimo segundo volante, até porque nós só temos um. Pensando que o Andrés é meio, o Evangelista seria o único segundo volante do nosso elenco com característica disso. E um ponta rápido, porque a gente precisa de contra-ataque. Eventualmente sai o Flávio e o Vitor Roque, você não tem ponta rápido no time, você não tem jogador rápido para manter velocidade, você não tem nenhum Breno Lopes no time. Eu não quero um Breno Lopes com a qualidade do Breno Lopes, eu quero um Breno Lopes no quesito velocidade, mas melhor que ele. Um tipo um Luiz Guilherme, vai buscar o Luiz Guilherme por empréstimo. Com 2, 3 jogadores por ano que vem, você tem um time à altura do Flamengo. Já está muito próximo.
Já vai estar muito próximo, já mesmo sem trazer ninguém. Com esse time aí, com esse time pegando mais corpo e tal. Ainda tem o Felipe Anderson para entrar no segundo tempo. Tem o Sousa, que é uma incógnita. Maurício e Facundo já deixei de lado, isso já desisti. Alanzinho, esses caras já não... Esquece desses caras. Ainda tem o Piquerez para ser reserva do GFT. Ainda tem o Giai para ser um reserva. Ainda tem o Gilberto subindo. Então você tem alguns bons motivos para estar otimista. E eu estou otimista para o ano que vem. Agora, você tem que fazer as contratações pontuais. Contrata 3 jogadores. E pode vender tudo essa molecada do Sub-20. Ninguém dali vai dar nada. Tipo, tem um Coutinho. Não é que não vai dar nada. Tem alguns lá que você pode segurar. Mas por ano que vem, dificilmente algum vai virar titular. Os que eu acho mais promissores, os zagueiros, Robson, Diogo acho promissor, Gilberto é promissor, Coutinho é promissor. O Eric Belé eu não aposto, mas eu acho ele meio lento, embora cabeceie e chute bem. E o Riquelme Felipe. Mas assim, o ideal é fazer dinheiro, que você tem o Benedetti também. Você tem que fazer mais dinheiro com essa molecada. Para aparecer um Luigi, faz dinheiro com esses moleques. E contrata esses 2, 3 jogadores. Porque aí depois você pode ficar talvez uns 2, 3 anos sem contratar ninguém. Por quê? Desde que você mantenha essa base, claro, se sair um, você tem que trazer outro. Daqui 2 anos vai chegar essa molecada do Sub-17. Aí você Juan Francisco, Juan Gabriel, Luiz Pacheco, volante, que é ótimo volante. O zagueiro, que acho que é Guilherme... Acho que é Guilherme alguma coisa. Ótimo zagueiro, sabe sair jogando. Dava arrancada contra o Real Madrid outro dia no Mundial Sub-17. E ainda você tem o Eduardo, que é o ponta driblador, que é o próximo moleque de 50 milhões de euros do Palmeiras. Cara, tô otimista pro ano que vem. Agora, o problema é que é o Abel, que é o técnico, provavelmente não vai colocar nem o Carlos Miguel, nem o GFT, provavelmente, e a Leila é a presidente, provavelmente não vai contratar os jogadores para as posições que são carentes, que eu falei. É um ótimo volante ou segundo volante, prioritariamente eu traria um segundo volante, um Danilo, um João Gomes, um jogador desse jeito, um jovem. O time do Palmeiras é jovem, então tem um time com vigor físico. Claro que tem uns jogadores já envelhecendo, Felipe Anderson, Gustavo Gomes, mas Gustavo Gomes eu não estou mais contando muito com ele mesmo. Mas tem Felipe Anderson, André já tem 30 anos, Evangelista já tem 30 anos, então está na hora de você rejuvenescer também, continuar rejuvenescendo o time que já está bastante jovem. Mas é isso aí, galera. Comente aí, você concorda comigo? Tá otimista pro ano que vem também? Inscreva-se no canal, tamo junto aí, um abraço.